Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Sejam muito bem-vindos ao BitGet Traders de Elite. Segundo episódio hoje, com um cara que tá há pouquinho tempo no mercado, né, Caio? 17 aninhos só? 17 anos. Seja muito bem-vindo, Caio. Prazer te receber aqui, cara. Pô, eu que agradeço, Fernando. Prazer imenso estar aqui com você. Você percebe que o cara é bom quando ele é indicado por pessoas boas, cara. Um dos melhores operadores que eu conheci te indicou pra vir pra cá. Então, Pô, que bacana, bora que de honra. caça saque. Vamos lá, vamos bater um papo. Bora, Prazer. Caio, conta um pouco pra gente sua história no mercado aí. Começou há 17 anos, como é que você começou? Bom, acho que o start na minha cabeça começou antes, na verdade, né? Na década de 90. Um primo foi morar na casa da minha mãe e ele era operador de pregão Viva Voz. Na época, ele passou por várias corretoras na época e eu achava aquilo legal, olhando de fora assim. O cara ganhava bem, tinha um carro maneiro e eu falei, bom, só que eu era molecão, tinha lá os meus 16, 17 anos, 16 anos, 15, 16 anos. Falei, bom, mas tá aí uma coisa bacana para se viver, para se desenvolver como profissão, né? Mas para essa inspiração, e aí eu acabei conhecendo alguns amigos desse meu primo, e até de fato começar a clicar, de fato eu comecei em 2006, então a gente está em 2023, são 17 anos clicando, de fato, né? Antes disso eu me preparei, eu fiz alguns cursos preparatórios, curso para ser operador de pregão Viva Voz, que antes tinha que fazer um curso, obter uma licença e ainda tinha uma direção, né? Era para ser operador de mercado futuro, de BMF. Se quisesse ser operador de papel, de ações, tinha que fazer outro curso, tirar outra licença. E na época eu tirei as duas, eu tirei já para ser o operador de pregão Viva Voz e de mercado eletrônico. No fim das contas eu não comecei exercendo nenhum dos dois, eu entrei dentro de uma mesa de traders mesmo, isso em 2006. Era uma mesa canadense, operava mercado norte-americano e tinha filiais pelo mundo todo e eles abriram um processo para selecionar trainees. Me formei em 2005, me formei em física pela USP. E eu escolhi de propósito uma área de exatas porque eu achava que exatas ia me ajudar no mercado. No fim das contas não é bem assim, mas na época era o que eu acreditava. Sim. E aí eu comecei a operar de fato no mercado norte-americano, Nasdaq, inicialmente, em 2006. Eu brinco que eu comecei já no olho do furacão, que era operando no mercado eletrônico, fazendo day trade, e num dos mercados na época mais líquidos que existiam, com maior dinâmica. No Brasil, o mercado eletrônico ele praticamente não existia. Ele existia meio que na teoria, mas não tinha liquidez própria para se fazer day trade, né? Nem tecnologia, não tinha plataforma para isso. E, bom, eu permaneci nessa mesa até mais ou menos a virada de 2007 para 2008, porque, por um motivo muito simples, eu performei muito bem em 2006 quando eu comecei, eu aprendi com caras muito bons, e eu acho que essa foi uma das grandes, dos grandes privilégios que eu tive, porque eu já comecei numa mesa com mais de 10 traders conectadas com mesas no mundo inteiro, com vários outros traders, E eu vi esses caras operando, eu vi esses caras diariamente fazendo dinheiro, tomando stop e vivendo aquele dia a dia. Então, eu diria que isso é uma grande vantagem, porque em momento algum eu duvidei. Entendi. Né? Desde a época do meu primo, que ele tinha colegas de operadores de pregão Viva Voz, e os famosos scalpers, né? Na época não chamavam de traders, no Brasil chamavam de scalpers. Mesmo os caras que operavam por conta própria, eu via que aquilo era possível. A única coisa que eu tinha de impressão ruim é que, poxa, eu vou ter que ter muito dinheiro para ter a margem financeira que esses caras têm para operar. Mas no mercado gringo eu via que, como eu estava dentro de uma mesa, o capital era da mesa, eu tinha o acesso, eu tinha a ferramenta, eu estava tendo treinamento e eu estava convivendo com os caras que viviam disso. Então, isso foi uma coisa muito boa. Em momento algum, eu duvidei que isso fosse possível, que fosse verdade. Eu vi os caras atingindo isso diariamente, eu vi os caras tendo dias ruins, então para mim foi uma coisa muito boa. Mas aí veio a crise de 2008, subprime. O mercado ficou muito doido. E no subprime, quando chegou, eu já tava performando. Eu era um cara que já batia as metas da mesa. Eu tava performando. Só que, de repente, inexplicavelmente, parece que tudo que eu sabia, que não era muita coisa, foi por água abaixo. E eu não tava conseguindo me readaptar, não tava conseguindo. E nisso, eu recebi o convite para integrar uma área de gestão de uma corretora. E eu falei, cara, acho que é uma oportunidade muito boa para eu sair do mercado americano, onde só tem cara muito bom, muito rato, e ir para um mercado onde as coisas estão começando a se desenvolver, que é no mercado brasileiro.
Então, eu diria, eu dei uns passinhos para trás, porque eu fui para uma corretora, eu fui trabalhar para ganhar salário, para ser um funcionário, deixando aquela coisa de trader autônomo. E eu diria que foi uma das melhores coisas que eu fiz na vida, porque é ali que eu aprendi um pouco sobre o que era análise fundamentalista, navegar pelo terminal Bloomberg, aprendi sobre vários outros mercados que eu não fazia ideia de como funcionava, o mercado de ações brasileiro, que é bem diferente, o mercado de opções, eu conheci o mercado de futuros, conheci operação a termo, fui conhecendo de fato o funcionamento de vários outros ativos. E conheci análise técnica, uma coisa muito curiosa, porque até então eu operava baseado em fluxo, né? E as pessoas falam, por que você foi operar fluxo? Eu falo, cara, Aprendi assim. é pelo mesmo motivo que eu falo português como língua nativa. Eu nasci no Brasil, para onde eu quero que eu olhasse, todo mundo falava português. E mesma coisa no fluxo. Todo mundo só operava leitura de fluxo. Né? E aí, quando eu fui para essa corretora brasileira, eu tive o prazer de conhecer profissionais muito bons que tinham conhecimento em outras áreas, entre elas análise técnica. Eu conhecia alguns analistas técnicos muito bons. Então, isso me chamou a atenção para eu ir aprender o que era aquele negócio de gráfico. O que é legal é que tem até uma treta no mercado, né? Da galera do fluxo, galera de análise técnica. Que, um funciona mais que outro funciona mais que um. Um não funciona, outro funciona. Você viveu os dois e viu que os dois funcionam, né? Os dois funcionam. E eu vivi a treta da análise fundamentalista da análise técnica também. De um falando que o outro não funciona. E o cara da análise técnica, já encontrei uns caras ferrenhos falando, não, análise fundamentalista, os dados que as empresas publicam é tudo manipulado. Ela publica o que... E não é bem assim, né? Nem tanto para um lado, nem tanto para o outro. As duas coisas funcionam bem. E o que eu aprendi, passando por várias dessas escolas, é que se você se propõe a entender como funciona, você aprende a casar muito bem essas análises. Você aprende a usar elas não de forma conflitiva, né? De forma que uma anula a outra, mas sim de forma que uma soma com a outra. Né? Construtiva. E foi o que eu acabei aplicando na minha vida. Como trader, eu comecei a utilizar isso de uma forma mais colaborativa entre as diversas técnicas. Né? Sim. E tanto é que as pessoas vêm falando, poxa, que surpresa, você usa análise técnica com análise de fluxo? Sim, para mim é algo muito natural, porque eu entendo que algumas coisas funcionam melhor com uma, vai acertar melhor o timing, e outras coisas vão funcionar melhor com a análise técnica. A análise técnica ela é mais um coringa, né? Você consegue ir ajustando o time frame, observar coisas de prazo mais longo, prazos mais curto. Além do que, existem mercados onde a análise de fluxo simplesmente não existe. É o caso do Forex, é o caso de criptomoedas. Então, quando você tem uma caixinha de ferramentas com bastante ferramenta, você pode se dar o luxo de escolher aquilo que cabe melhor em cada situação. Então, eu diria que a minha carreira, que me forçou a aprender muitas coisas, de certa forma, acabou me ajudando, porque hoje eu me considero um trader bem versado. Se eu precisar me readequar a outros tipos de mercado, vai aquele tempo para você se acostumar, achar os time frames, achar a questão de contexto, de fundamentos, mas eu me considero um cara que consegue se adaptar bem nos mais diversos tipos de mercado. Uma coisa curiosa, na próxima semana a gente vai receber um trader aqui que ele opera junto de análise técnica um tipo de análise que nem sequer foi comentado aqui. E que é muito importante na análise cripto, que é a análise on-chain. Então você comentou, por exemplo, que o mercado cripto, ele não possui análise de fluxo, de fato. Só que ele tem análise on-chain, que é bem diferente uma coisa da outra, mas é algo que só ele tem. E entra nesse assunto de tudo funciona. Assim como o fluxo também funciona, a análise on-chain funciona. Isso é muito legal. Eu vejo a galera brigando pra caramba o que funciona, o que funciona. Se você souber utilizar, tudo funciona. Com certeza. Toda técnica funciona sempre, mas nem... Na verdade, toda técnica funciona de vez em quando, mas nenhuma técnica funciona sempre. Perfeito. Essa frase marcou, entrou na minha cabeça e eu tô totalmente convencido. Porque se você pega uma técnica e acha que ela é a solução, você tá ferrado. Porque, assim, mais hora menos hora, você vai acabar tomando stop. Se sua gestão de risco não estiver bem afiada, você pode entregar tudo, porque você confiou cegamente numa técnica que é falha como todas as outras. Né? Então, eu acredito que é possível explorar as qualidades de cada técnica. Vou usar análise de tape reading para fazer trade de position, de longo prazo? Óbvio que não. Não faz nem sentido. Dependendo, você esquece toda a parte gráfica, inclusive, e olha só para fundamentos. Né?
E dependendo, não. Tipo, a análise fundamentalista não vai ter uso num curtíssimo prazo, na questão de scalping. E aí, potencialmente, no mercado brasileiro, por exemplo, uma análise de fluxo é algo que faz muito mais sentido. A questão de você usar a ferramenta certa para a finalidade certa. Né? Perfeito. Dizem que, para quem só conhece o martelo, todo problema para você vai ser um prego. Então, se você tem diversas ferramentas, você se depara com problemas diversos e usa a ferramenta adequada para o problema certo. Uhum. E quando foi que o Portal do Trader entrou na sua história? Eu mesmo te conheci pelo Portal do Trader. Ele foi o trabalho que você fez que mais deu resultado perante a mídia? Como é que foi? Como que ele entrou na sua história? Conta um pouco pra gente. Vamos lá. É até interessante, assim, eu parei a história que eu fui para uma corretora brasileira. Essa corretora, ela se chamava Intra. E em 2008, quando eu entrei, poucos meses depois, selaram a aquisição dela pelo Citibank. Uhum. Então, ela se tornou, a partir daquele momento, Citibank Corretora. Nisso, extinguiram a área de gestão onde eu estava e eu fui parar na mesa de operações. Tá. Nesse meio tempo, foi até legal, porque aí os clubes que tinham na minha área ficaram meio que órfãos. Os melhores, algumas áreas absorveram e sobraram ali alguns clubes órfãos e eu fazia o balanço, batia as carteiras desses clubes e eu falei, já que não tem ninguém mais olhando, vou fazer o que eu sei fazer e que eu adoro fazer, que é day trade. E aí eu comecei a gerar esses clubes no day trade. E esses clubes foram saindo do ranking dos últimos lugares para os primeiros, né? E aí quando... Perdão, o que são esses clubes? Eram clubes de investimento, tinha bastante. Clube de investimento. E dentro dessa área de gestão tinha alguns clubes. Uhum. E quando o gestor do Citi, que assumiu a área lá, ficou sabendo, ele falou, cara, você não pode fazer isso. Nem a pau, isso daí é papel para um gestor, tal, né? E aí ele tirou isso de mim. Mas aí eu já tinha feito um histórico, eu peguei tudo aquilo ali, imprimi, e nisso eu já vinha recebendo convites para ir para onde? Para a Interfloat. Que na época, a Interfloat era a maior corretora de trader pessoa física, de trader que vivia de mercado. Uhum. Era curioso, todo ex-operador de pregão que queria operar para si ia para a Interfloat. Então a Interfloat, ela meio que era considerada uma casa referência dos scalpers, né? Daqueles caras que viviam profissionalmente de trading. E para mim era o sonho, se eu fosse para uma corretora brasileira, era para onde eu queria, para onde eu queria ir. E nisso eu vinha recebendo um convite para integrar a equipe estratégica deles e eu acabei indo para lá. Mostrei, na época eu lembro que eu levei isso, mostrei o desempenho, o pessoal gostou, eu passei bem na entrevista, fui admitido. E evoluí rápido dentro da empresa, tanto é que eu entrei em 2009 na Interfloat, em 2011 eu já era o chefe da área estratégica. E aí a Interfloat foi comprada pela XP Investimentos, foi fundida com a XP Investimentos. Então eu me tornei nessa época o gerente da área de análise da XP, isso em 2011. Eu permaneci lá até mais ou menos o início de 2014. E nisso eu já vinha com essa ideia de empreender. Eu queria muito empreender, queria muito ter uma empresa minha, queria muito botar algumas das minhas ideias para rodar. E em 2014 surgiu essa oportunidade, eu achei que valeria a pena alçar voo solo, voltar a operar por conta própria. E foi quando eu me desliguei. E a minha ideia inicial era o quê? Era operar e prestar uma outra consultoria, uma mentoria para quem quisesse ser um trader autônomo igual eu. Mas um amigo meu, trader autônomo também, que manjava de programação, e falou, cara, vamos criar uma empresa. E aí surgiu a ideia de fazer o portal do trader. Até porque depois que a gente operava, no final do dia, às vezes a gente se encontrava, ia para algum happy hour, e a gente conversava muito sobre o mercado. E como a gente operava fluxo, a gente se falava, era você com aqueles 4.500 contratos ali na fila, era eu, você tomou uma invertida, você viu? Eu tomei uma invertida, E aí a gente se falava porque a gente se via no book de ofertas e falava, deve ser fulano, deve ser ciclano. E a gente falava, cara, que animal esse papo que a gente tem. Olha o nível dessa conversa. Né? E não tem ninguém conversando desse jeito lá fora. Os cursos que tinham na época eram cursos muito superficiais. Era curso que te explicava o que era uma ação ON, uma ação PN, o que era dividendo, o que era provento. E análise técnica clássica, arroz com feijão. Suporte, resistência, LTV. Aí a gente falou, não, cara, vamos começar a causar nesse mercado. E aí a gente criou o portal do trader. E coincidentemente, na época que a gente criou, o YouTube tinha acabado de lançar o Hangout, que era o lance de você poder fazer streaming. Que até então a gente falava assim, vai ser muito difícil fazer um
transmitir ao vivo, porque as ferramentas de transmissão ao vivo eram muito caras, as ferramentas de streaming da época, e casou tudo muito bem, assim, não, sei lá, em questão de 2 semanas, esse meu amigo, ele programou uma sala com um chat proprietário, a gente embedava a transmissão do YouTube, e o mais curioso é que quando a gente abriu a sala, tinha uma galera que estava órfã, que eu tinha saído da corretora e queria saber por onde eu andava, que me acompanhava ao vivo, comentando sobre o mercado. E na semana que a gente inaugurou, sei lá, tinha uma audiência de 100 pessoas, que era, pô, uma época que não existia streaming. De repente você abre um streaming e tem 100 pessoas, era assim, considerado, tá bombando. E a galera que tava lá era uma galera operadora, era a galera de pregão. O pregão encerrou em 2009, meados de 2009. Em 2014 tinha um pessoal que operava e tava meio perdido. E eu comecei a notar que tinha muito nome dos caras que eram do pregão vindo frequentar a sala. Então o Portal do Trader surgiu assim. E cresceu muito rápido. Tanto é que quando aconteceu o Wesley Day, nós éramos a 2ª maior live do Brasil. A gente só perdeu na época para Jovem Pan. E a galera acompanhava bastante, né, o streaming do Portal do Trader. Então, assim, de certa forma, foi onde eu acabei ganhando maior visibilidade. Casou com essa curva ascendente das redes sociais. Então, através de onde o meu trabalho ficou mais conhecido, né? E diariamente eu sigo até hoje lá, todos os dias, dividindo a minha manhã, falando um pouco do contexto de mercado, agenda, o que eu estou enxergando. Morning Call, né? Morning Call, respondendo dúvida da galera. Essa parte de interação eu acho muito legal, porque senão a gente acaba meio que se distanciando e perde um pouco dessa linguagem, essa explicação no nível mais simplificado. Não quer dizer que é um nível fácil, num nível superficial, num nível simplificado. E por que eu acho isso importante? Porque quando você consegue explicar algo de uma maneira simples, que um leigo entende, é sinal de que você está dominando muito bem aquele assunto. Então, muitas vezes ao longo desse processo, as pessoas me perguntavam, mas por que você está fazendo isso? E por que é assim? Por que é assado? E aí eu explicava meio por cima ali, mas eu ficava depois na cabeça, cara, não expliquei direito. Por que eu não expliquei direito? Aí eu ficava matutando, e aquilo amadurecia na minha cabeça. Então, aquilo fazia de mim automaticamente um trader melhor. Então, é algo que eu gosto de fazer até hoje. É algo que me faz bem, me beneficia de certa forma. E eu sempre gostei de dar aula, né? Eu me formei em física, então eu fui professor de física. Então, eu brinco que eu não sou um trader que dá aula. Eu sou um professor que faz trade. Legal. Cara, a gente pode dizer que você foi praticamente um dos pioneiros de sala ao vivo de trade no Brasil. Sim. Na época... Cara, em 2009, para você ter ideia, tinha um sistema dentro da Interfloat que era ao vivo, era somente para a clientela deles. Não era por vídeo, tinha um sistema de call que o som saía nas caixinhas nas salas de operações que eles tinham, né? E tinha um sistema de chat. Então, era chat com streaming de áudio, podemos dizer assim. E aí, na segunda experiência, que foi dentro da XP, era televisionado. Então, era um sistema inicialmente online, caminhava com a possibilidade de ir para a TV a satélite, não se desenvolveu nisso, porque nesse meio tempo o streaming online se desenvolveu melhor. Mas, de certa forma, eu diria que sim, cara, um dos pioneiros nessa parte de streaming. Acho que cada corretora devia ter ali o seu sistema ali no final da década de 2000, mas na época, que eu lembre, ninguém ainda tinha um sistema assim igual da Interfloat. Talvez tenha, mas eu não conhecia, né? Que legal, cara. Parabéns pela jornada, hein? A jornada de sucesso no mercado, que ainda tem muito a evoluir, né, Caio? Mas tu comentou aí que além de operar fluxo, você também opera análise técnica. Sim. Fluxo a gente sabe que não dá para utilizar no mercado cripto, mas a análise técnica dá. Pra Bora dar umas dicas pra galera aí, alguns setups que você utiliza no seu operacional, pra galera poder utilizar também? Vamos lá. Bora lá. Bom, eu não sou um cara que está no dia a dia ali de cripto, mas basicamente a análise técnica clássica ela funciona em todo quanto é mercado que tenha boa cotação, boa liquidez. Né? É questão de você encontrar o time frame mais ajustado e muitas vezes o ajuste no indicador, se você usa algum indicador. Um exemplo que eu vou dar aqui são basicamente 2 categorias de indicadores, de tipos de operação, né? Uma operação voltada para tendência e um outro tipo de operação voltado para a correção
tendências. Então, eu inseri já aqui, para adiantar, uma média móvel de 9 períodos exponencial. Tá aqui verdinho, acho que dá até para não confundir com a cor dos candles, né? Vou mudar aqui a cor dela. Vou deixar ela numa cor amarela. Aí pelo menos dá uma diferenciada aqui. E aumentar um pouco a espessura. Pronto. E eu uso uma banda de Bollinger, 2 desvios padrões, 20 períodos. Essa é o default, né? Padrão, né? É o padrão. Cara, eu achei até curioso você colocar a média de 9, que geralmente quando eu vejo setups de banda de Bollinger, eles utilizam com a média de 20, né? Com a média Também de pro 20. padrão. É que são 2 setups diferentes. Uhum. Né? A banda de Bollinger eu uso para fazer correção de movimento e a média de 9 basicamente é uma adaptação dos setups do Larry Williams. Uhum. São setups de tendência. Então são setups de correção até a média para você fazer uma reentrada. 9.1, 9.2, 9.3. Exatamente, 9.1, 9.2, 9.3. A única diferença é que eu adiciono alguma leitura de volume, que para mim faz muita diferença. Muitas vezes o padrão até é formado, mas não teve entrada de volume, então eu prefiro ficar de fora, porque eu considero que não houve, de fato, player movimentando ali o preço. Perfeito. Né? Então, pegar um dos exemplos aqui, eu estou num time frame de 15 minutos. Gráfico da Ethereum, né? Não quer dizer que esse é o time frame. No dólar, funciona muito bem para mim um time frame de 5 minutos. Uhum. Né? Eventualmente o pessoal me pede para fazer análise de índice futuro, eu usei já alguns outros time frames, ainda não achei aquele com uma regulagem tão boa quanto no dólar. Eu sei que tem gente que gosta de quebrar assim, 3 minutos, 4 minutos, então é questão de conviver com o ativo e encontrar aquilo que vai funcionar melhor para você. Uhum. Mas, basicamente, né, o 9.1, que é o setup base ali, quando um candle atravessa a média móvel de 9 e ela inclina na direção do candle, né? Quando o candle cruza a média ou de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, poderia ser uma entrada, por exemplo, nesse candle. Eu busco candles de sombra pequena e corpos pouco maiores. Grandes. Se aquele candle de corpo pequenininho e muita sombra, eu considero um candle nulo, eu costumo ignorar ele. Uhum. Então aqui poderia ter sido um candle desses, né? Você pega a máxima dele como ponto de entrada, a mínima dele como um ponto de stop, e a partir disso, se for para levar da forma mais tradicional, toda vez que um candle marcar mínima abaixo dessa média, você vai subindo o stop para essa mínima. Né? No caso, aqui ele foi subindo a mínima, o stop foi sair desse ponto para este ponto aqui. Né? Como eu costumo operar mais o scalping trade, normalmente eu rebato uma vez a amplitude do candle para cima. Uhum. E, eventualmente, se ele faz um retorno à média, eu faço uma reentrada. Aí entra aquelas leituras de 9.3, por exemplo, que é um retorno à média. Então, né? basicamente, nesse caso, você faz uma entrada de risco-retorno 1 para 1. 1 para 1. 1 para 1. A proporção eu gosto de manter 1 para 1. Uhum. Mas é muito pela minha natureza de operação. Eu gosto de operação curta. Sempre gostei de operação mais curta. Né? Eventualmente, aí eu pego aquela parte de leitura de contexto. Se o dia tem algum dado, o dado é decisivo, e eu sei que por causa daquele número o mercado tende a desenvolver um movimento mais tendencial, eu tendo a carregar mais. Aí eu tendo a trabalhar a questão de realização parcial. Aí eu trabalho meio que o 9.1 com essa condução, esse trailing stop de maneira mais tradicional. Mas normalmente eu gosto de fazer mais essa proporção de 1 para 1. Cara, isso aí é interessante, porque tem muita gente que acha que para ganhar dinheiro precisa de uma proporção muito grande. Por exemplo, 2 para 1, tem cara que opera 3 para 1, 4 para 1. Não necessariamente, né? Você pode, desde que você tenha uma taxa de acerto boa, você pode operar 1 para 1. Exatamente. Era até curioso, a mesa onde eu entrei de traders, que era o estilo que se operava na época, me disseram que anos depois já não dava para operar desse jeito, mas os caras entravam para operar ações. É o contrassenso completo. Eram ações de preço muito baixo. Muito baixo eram ações de $2, $3, que tem um comportamento mais lateralizado e ficar scalpeando 1 centavo de ação. Então entrava, pegava 1 centavo e saía fora. Entrava, pegava 1 centavo e saía fora. Só que os caras faziam isso, sei lá, com 50 quilos de ação. Então um trade de 1 centavo dava ali algo em torno de $500 num trade. E os caras ficavam fazendo scalpings desse jeito. Entrar, pegar 1 centavo e sair fora. E, ao mesmo tempo, eles aceitavam 1 centavo de stop, ou às vezes, como eles aproveitavam as viradas de preço, eles saíam no stop no 0 a 0.
Então, o primeiro estilo de operação que eu aprendi era isso. Era para pegar 1 centavo de ganho ou, no máximo, 1 centavo de perda. E era 1 para 1, 1 para 1, 1 para 1 e pronto, e acabou. Né? Deixa eu fazer uma pergunta. Eu já, na verdade, você comentou do mercado norte-americano, eu já vi a galera fazer isso no mercado brasileiro também, Sim. com ações baratas. Uhum. E Ou opções fora do dinheiro. Exatamente. E uma coisa legal que você comentou é que esses ativos, eles costumam, a gente costuma fazer isso em ativos de preço muito barato, que está lá consolidado em fundo. É isso. Faz sentido a gente dizer que ele está consolidado em fundo porque as pessoas estão fazendo isso? Comprando, vendendo de 1 para 1 ou não? Não faz muito sentido. Por quê? Muitas vezes a ação está consolidada num preço ali porque o valuation dela está ali. Uhum. Se alguma coisa tira esse valuation daquela região, o cara pode colocar quantos lotes ele quiser no book. Vai ter um player que vai levar aquilo tudo para regular o preço com o que ele de fato vale. A prova disso é que eu aprendi numa época a operar ações que estavam se fundindo com outras empresas. Então alguém chega, sei lá, fala que vai comprar ações da Oi BR. Não sei quanto está custando a Oi, mas eu lembro que era uma dessas ações muito baratas. Vai custar R$5 por ação. Cara, já era, tá dado no mercado. Uhum. Né? Ela vai ser comprada e o player que vai comprar vai pagar R$5 por ação. E se vai pagar R$5 por ação, não tem por que ela tá custando R$3, R$2 abaixo disso. Uhum. Porque, por mais que tenha alguém colocando muito lote, vai ter alguém que vai falar, não, então, vou comprar R$3 e vou esperar o dia do negócio sair, porque aí eu... Vender a 5. O mercado se regula. Então, é importante mostrar que essas técnicas diferentes, elas se conversam e se você entende isso muito bem, você consegue compreender que um preço ele não sai muito fora daquilo que ele realmente deveria estar cotando. Uhum. Né? Então, de fato, assim, num curtíssimo prazo, um player entra agredindo muito lote na compra ou na venda, ele vai mexer o preço, né? Mas se isso se distorce muito em relação a uma precificação mais baseado num elemento mais macro, é muito difícil isso se manter distorcido assim por muito tempo. Então, eu tomaria bastante cuidado em olhar as coisas só por uma ótica. Uhum. Né? Não tende a funcionar muito bem. Mesma coisa, opções. Um cara ele vai comprar muita opção e vai fazer o preço subir? Vai. Mas se o ativo principal, referência, está muito descolado, existe um cálculo que precifica essas opções e por causa desse cálculo, aquele preço não pode descolar muito. Se ele descolar muito, tem player ali pronto para trabalhar uma arbitragem em cima disso e ganhar muita grana. Né? É o motivo pelo qual a Petro negociada no Brasil não vai descolar muito da Petro negociada nos Estados Unidos. Vai ter uma outra distorção. Porque senão o player ele vai comprar no Brasil e vender nos Estados Unidos. A mesma coisa porque o mini dólar não descola do dólar padrão. Porque os dois se referem ao mesmo ativo referência. Então, se eles se descolarem, alguém vai arbitrar esse preço e vai ganhar dinheiro em cima disso. Né? E o mercado hoje não comete esse tipo de vacilo. Tem um robozinho que está ali pronto para agir toda vez que o preço distorce minimamente, para ganhar a fração de tique mínimo. Assim. O tique mínimo do dólar é meio ponto, tem robozinho que ele, na média, ele vai fazer vários trades, várias operações, alguns no 0 a 0, outros pegando meio ponto, para ganhar no fim do dia, 0,2 pontos, só que com volume de lote gigantesco, de tal forma que o volume financeiro acaba sendo bem relevante. Isso vale também pro mercado futuro de cripto, né? Com Por certeza. esse motivo que não descola o preço do mercado futuro. Não tem como. Não, isso vale para tudo. O mercado, ele... a lógica funciona para qualquer ativo. Cara, não tem nada que desgrude dessa lógica. Assim. Ou seja, se um player agredir... Eu já até vi essa pergunta antes. Se um player ele agredir forte, por exemplo, o mercado futuro, consequentemente ele vai levar o mercado à vista. Porque outros players vão fazer uma arbitragem à vista. Dependendo, sim, se o mercado à vista não tiver tanto volume quanto o mercado futuro. Lembra que o mercado futuro ele é alavancado. Uhum. Né? Eu acho um pouco difícil quando a gente fala de câmbio, por exemplo, porque câmbio ele está baseado numa vista que é baseado em transações comerciais. Então, é muito difícil você, com o mercado futuro, você conseguir distorcer o mercado à vista. Né? E muitas vezes o mercado à vista está ancorado em algum tipo de precificação que não depende do número de lotes negociados. Né? Não é simplesmente oferta e demanda de lote no contrato futuro que vai distorcer
o mercado à vista. O exemplo de valuation de uma ação. Então, eventualmente, você vai até conseguir fazer uma ação se valorizar por expectativa. Ah, que essa empresa vai valer muito, uma Tesla da vida. Beleza. Talvez a expectativa ela até funcione melhor para fazer o preço descolar da realidade em relação àquele valuation padrão, né? Mas o negócio em si, ele tem uma certa limitação, né? Até porque sempre tem um player maior que você ali. Então, é meio complicado. Você vai conseguir eventualmente distorcer preço, mas eu diria que de maneira muito momentânea. Sustentar aquilo precisa ter muita bala na agulha. E historicamente, eu não vi nenhum player que conseguiu fazer isso, né? E se você pegar qual que é o maior player que tem no mercado, o maior player é o governo. E toda vez que o governo tentou segurar alguma coisa na base do volume, o mais clássico que a gente vê o governo tentar segurar câmbio, ele perdeu a queda de braço, né? Algumas das maiores crises que existiram foram por conta disso. Sim, os leilões que ele faz no dólar e tudo mais, né? O leilão, a princípio, ele serve para adicionar liquidez ao mercado. Tem muita gente querendo comprar, mas tem pouco vendedor. Então, o governo ele entra para dar liquidez para os caras que estão querendo comprar, para não causar uma correria muito grande e não gerar uma volatilidade e um efeito em cadeia que pode ser desastroso. Então, para isso, ele entra para dar liquidez. Não para especular, falando, não, vou vender para esse cara aqui para recomprar mais barato. Isso nem é papel do governo. De fato, o Banco Central está ali para proporcionar liquidez ao mercado. Se ele tenta travar o câmbio na base do MUC, isso tem efeitos colaterais em outras frentes da economia e, como eu falei, a crise da Ásia foi por conta disso, de tentarem segurar o câmbio no MUC. A gente vê, sei lá, a Argentina recentemente, né, tentando congelar preço de todo jeito. Isso não tem, historicamente, dado muito certo, né? Cara, eu vou te falar, o que eu perdi dinheiro na pandemia tentando antecipar leilão do Banco Central no dólar é brincadeira. E quando eu conseguia, pulava minha ordem ainda. Ah, tudo bem. Não, isso eu já tentei deixar muito gatilho de disparo. Já pulava, pegava lá embaixo, a ordem já subia. Exatamente. Ah, tentei de tudo, só me ferrei. Mas voltando aí pro nosso operacional. Vamos lá, então eu falei basicamente da ideia de usar uma média móvel para você surfar tendências, né? Mas o mercado ele não move somente em tendências, é natural o mercado ele provocar alguns movimentos de correção. E deixa eu fazer uma pergunta, você comentou aí também da 9.1, você pode comentar de outros setups do Larry Williams pra galera aí também? Sim. Eventualmente, vou pegar aquele exemplo que eu mandei a deixa aqui, né? Que seria uma compra, como a média ela seguiu se desenvolvendo. Aqui seria um novo ponto de stop, né? No caso aqui o stop teria sido acionado. Mas se eventualmente ele não tivesse acionado, como esse candle voltou até a média, poderia ser o setup que o pessoal chama de 9.3, que é uma correção que retorna a média, e você usa geralmente para aumentar a posição, para comprar mais e ir carregando o seu trade adiante até uma hora o movimento parar. E tem o 9.4. É um exemplo bom aqui da 9.3, foi o que aconteceu ali no dia 2 de julho, né? Ali no comecinho do nosso gráfico. 2 de julho. Um pouquinho mais pra cima ali. Aí aqui, nesse retorno. Esse candle, o anterior ele não foi? Podemos considerar que sim. Que daí deu essa paulada pra cima. E você vai geralmente carregando o trade junto com a média, né? Sempre buscando fundos marcados abaixo dela. Mas como eu disse, eu estou usando aqui só como um exemplo 15 minutos, mas de repente isso aqui é um setup que vai funcionar melhor nos 60. É questão de tentar encontrar um time frame onde a técnica se adequa melhor. Eu não sei bem quais são os horários. Às vezes a gente tem um ativo que ele funciona muito bem a volatilidade num range de tempo e depois ele meio que estaciona, né? Varia muito de um ativo para o outro. Então não dá para, ainda mais considerando criptomoeda que funciona 24 horas por dia, é importante ter isso em mente. Às vezes, você precisa tirar fora esses tempos em que o mercado lateraliza. Sim. Então, aquele lance de você pegar a técnica e você fazer um reajuste de acordo com a tua realidade. Eu, particularmente, gosto muito de fazer isso. Por isso que eu balizo, por exemplo, esse 9.1, 2, 3 do Larry Williams com uma leitura de volume, né? Que para o dólar funciona bem. Talvez o dólar ele não funcione no Brasil, ele não funciona 24 horas. Talvez, como a gente está olhando para uma criptomoeda, seja o ideal considerar alguns ranges de tempo
para fazer a técnica valer. Senão você vai... Horários com maior volume, né? Senão, quando essa média lateraliza, ela é horrível. Porque você vai ficar toda hora comprando e vendendo e tomando stop. Ela vai consumir o teu Como a dinheiro. a gente passou um fim de semana que pra mim foi um dos mais consolidados do ano em qualquer cripto, é legal a gente voltar esse gráfico pra semana passada, então, que provavelmente vai ficar mais fácil de observar que tava mais tendencioso. Ah, sim. 60 minutos, de repente, como eu falei, dá pra pegar um time frame menorzinho aqui. Vou pegar aqui. Isso vai precisar estar bem melhor já. Dá pra ver. Sim. Desenvolve No fim de semana ele ficou bons parado. movimentos. Ficou bem parado. Bem parado. Tem que olhar um pouco também que a gente começa esse mês com o feriado norte-americano, queira assim ou não, né? As paridades são sempre contra o dólar. Então tem umas coisas que é importante. Olha que horroroso o fim de semana. Não, de fato. Não, de Paradaço. fato. Horrível. Eu entrei num trade ontem, cara. Passei o dia todo fora, cheguei em casa no mesmo lugar. Um preço. Caramba. Num mercado assim, mais lateralizado, o que de repente pode rolar? Você joga para um time frame mais baixo e aí trabalha aquele... Deixa eu ver se eu joguei 5 minutos. Tá certo. 5. E aí você trabalha aquele setup usando banda de Bollinger, que aí a banda de Bollinger ela é diferente. Enquanto ele busca surfar uma tendência que está iniciando, tendência de alta e carregar o trade, a outra ela busca, toda vez que o mercado distorce muito para cima ou muito para baixo, você tende a atuar na contramão disso, apostando num retorno à média, num movimento de correção. Eu considero que o mercado ele é basicamente isso, são movimentos de tendência e movimentos de retorno à média. Nos momentos que o mercado se consolida, não ganha direção, os trades de retorno à média tendem a ser excelentes opções. Então, eu acho que um acaba complementando o outro. Entendi. Né? E não são especificamente esses dois setups que eu estou apresentando aqui. Existem outras formas de trabalhar retorno à média, usando o IFR, por exemplo, ou um estocástico, ou até esquece indicador e vai usar um price action baseado só em padrão gráfico, topo duplo, fundo duplo, figura de candles e assim por diante. Mas eu estou dando só um exemplo de como funciona bem para mim, usando duas categorias, né, de setup. E eu gosto muito das leituras de banda de Bollinger, porque a banda de Bollinger ela é baseada num cálculo estatístico muito famoso, que é o cálculo de desvio padrão. Né? É o quanto uma determinada amostra se distorce em relação à média. Então, a média, o nome já diz, né? É a média. Se algo distorce muito, a tendência é que o preço ele corrija. Ou ele fique muito tempo distorcido e a média se readeque mais perto dele. E como é que é esse trade aí de retorno à média? Eu uso um setup bem conhecido que é o fechou fora, fechou dentro. Né? Você tem ali uma banda de Bollinger. Sempre que você tem um candle fechando fora e o outro fechando dentro da banda, você faz um trade. No caso, se é a banda superior, você vai trabalhar trades de venda. Se é a banda inferior, você trabalha a ideia de trades de compra. Tá? O fechou fora, fechou dentro, ele precisa necessariamente de um candle fechar abaixo e o outro fechar acima da média. Da banda de Bollinger. Da banda de Bollinger. Aqui, pelo que eu tô vendo, esse time frame não tá casando muito bem, porque as bandas estão muito estreitas. E aí, novamente, entra aquela história que eu falei, de você readequar. Eu não trabalho esse setup quando as bandas se encontram muito estreitas. Então, eu adiciono um filtro a mais, que é uma leitura de largura de banda de Bollinger. Então, se essa largura entre as duas bandas, se as bandas não estão devidamente afastadas, eu prefiro ficar de fora num atuo, porque aí não tem muito preço para ser corrigido. O mercado está muito lateralizado. A hora que ele toca na banda, ele volta e já está na média já. Já está na média, exatamente. Então não faz muito sentido. Mas existem variações. Tem gente que não espera fechar um candle fora, um dentro e um fora, né? Um fora e um dentro, aliás. Às vezes só de tocar na banda, o cara já tem uma medida de frequência ali, de tamanho médio de candle, e ele adota um stop a partir de um ponto e um objetivo a partir daquilo. Então, ele não necessariamente ele vai aguardar esse tipo de configuração. Mas eu acho um indicador muito interessante para trabalhar essas correções. Né? A gente vê claramente aí que a banda é um ótimo zona de suporte e resistência no gráfico. E se de repente tá testando demais, parece que tá dando a entrada toda hora, você pode alargar. Né? Aqui são 2 desvios padrões. Se você... Deixa eu dar um duplo clique aqui. Eu vou mudar para 3 desvios. Aí você vai ver como ele vai começar a testar menos essa banda de Bollinger. Não. Você já vê que diminuiu bem a frequência. Legal. Testou só uma vez aqui.
Depois Ele foi testar ali uma mais vez recente. aqui. Pra cima ele não chegou a encostar, encostou só ali em cima. E aí é legal, porque aí você vai já meio que olhando, batendo o olho e chegando em algumas coisas que visualmente no primeiro momento é mais interessante. E isso pode ajudar até para que num segundo momento você rode um backtest e fala, pô, não perdi meu tempo testando um ajuste de período que não ia, obviamente, dar certo. Esse setup você prefere em zonas de consolidação do que em tendência? Eu uso em tendência. Eu uso em tendência também. Até porque em tendência, muitas vezes, as bandas elas se encontram mais abertas. Então, por elas estarem mais abertas, elas dão movimentos mais amplos. Então, mesmo numa tendência, o mercado faz correções. Né? E muitas vezes, vamos supor, está numa tendência de alta e ele faz esse trabalho na banda inferior. E é o melhor dos mundos, porque eu estou comprando numa zona que está muito esticado para baixo, dentro de uma tendência de alta. Uhum. E aí isso é até legal, porque esse é mais um trade que eu costumo estabelecer uma proporção de 1 para 1. Mas se eu estou a favor da tendência, muitas vezes eu seguro a minha saída. No meio do caminho pode acontecer uma configuração do 9.1, e aí eu deixo correr o meu trade com o parâmetro do Larry Williams. Então, é muita questão de ler o contexto e ajustar o seu trade com o momento. Uhum. Eu não opero de maneira muito engessada. Ah, não, vou sempre operar desse jeito. Eu prefiro sempre olhar a questão do contexto e adequar o meu trade com o que está rolando naquele momento. Uma coisa legal que eu já vi a galera fazer é fazer, por exemplo, uma entrada 9.1 do Larry Williams, que é um movimento de reversão de preço, e quando faz a 9.3, que é o pullback, aumentar essa entrada ou fazer uma nova entrada. Sim, sim. E você deu um outro insight aqui, que é fazer, por exemplo, uma entrada na banda de Bollinger, para depois configurar 9.1, para depois... Você faz uma entrada até antes nesse caso. E eventualmente eu também estou comprado no 9.1 e ele deixa uma formação de banda de Bollinger, eu vou zerar e qualquer coisa eu recompro de novo no retorno à média. Então eu vou melhorando a eficiência do meu trading desse jeito. Os seus stops também são todos curtinhos, é tudo no mesmo candle, praticamente. Sim, sim. Sempre no mesmo Quando candle. eu falo de análise gráfica, é baseado na amplitude do candle. Na maioria das vezes eu vou usar a amplitude do candle, ou uma coisa que eu faço bastante é usar o True Range, que ele mede basicamente o preço, né, entre a mínima e a máxima do candle. Aí eu traço uma média de 20 períodos, é um default para mim, e essa média de 20 períodos entre máxima e mínima define o quanto em média oscila um candle. Então eu sei que se eu colocar um stop fora desse range, é mais difícil de ser atingido pela oscilação natural, pela volatilidade natural do mercado. Né? E ao mesmo tempo, se eu quero fazer um trade curto, de preferência, o objetivo precisa estar dentro desse range para que eu tenha uma saída num período de 5 minutos, até 5 minutos. Seja natural uma saída mais curta. Né? Então é legal que você consegue dosar também o tamanho do seu trade com base o pessoal chama de frequência de mercado, né? Amplitude, enfim. Você deve fazer bastante trade no dia, né? Faço. Ultimamente nem tanto porque eu acompanho o mercado 2 horas por dia, mais ou menos. Então, basicamente das 9 até as 11. Mas, putz, eu já cheguei a fazer centenas de trade no dia. Caraca. Quando eu comecei a operar, era normal mais de 100 trades por dia. Isso era normal. Meu Deus. O número de trades. Já cheguei a fazer 400 trades num dia. Já cheguei a fazer 700 trades num dia. Nossa senhora. 700 foi o meu máximo. Meu, eu tenho que fazer um copy trade. Porque a galera enche meu saco no copy trade que eu opero muito pouco. Cara, eu faço assim, 5 entradas no mês. Pô, mas isso é ótimo. Não, depende muito você do surfa a tendência, personal. né? Exato. Surfa a tendência. Faz lá o copy trade, porque daí eu falo pra galera de seguir, para de encher meu saco, que eles ficam me cobrando trade no copy trade. Eu falo, Pode deixar, eu o vou Caio tá estudar fazendo isso. 700 lá. Um copy trade tem a dificuldade porque tem sempre o slippage, né? Então, Sim, exatamente. Um dos desafios é esse, eu me desenvolver em prazos um pouco mais longos, porque pro scalping não funciona tão bem assim. Provavelmente um gráfico de 5 minutos não funcionaria bem. Você tem que fazer um gráfico aí de 30, algo do tipo. Esse é o ponto, assim, você precisa entender bem o tipo de estratégia que você roda. E quem opera muito curto precisa ficar atento a custo, porque dependendo o teu ganho, o custo leva todo embora. A taxa não paga nem o custo. Então é um relógio muito bem afinado ali. Quem opera muito curto tem que tomar cuidado com isso. É um tipo de operação. É ótimo porque, assim, muitas vezes você faz meia dúzia de operações e você fala, não está dando resultado. Então, você já
conserta ali o teu curso antes de chegar numa perda mais expressiva. Então, é bom que você trabalhe de uma maneira mais líquida, mais fluida, né? Você conserta os seus erros meio que no meio do caminho. Diferente do cara que faz 2, 3 trades, putz, o cara que fez poucos trades e errou, ele não tem muita margem de manobra em números de operações, porque, consequentemente, também são operações que vão ganhar ou perder mais, de forma mais expressiva. Então, são estilos diferentes de se operar. E hoje eu calibro essas operações para fazer ali, em média, 3, 4 operações por dia. Né? Entendi. Como eu filtro muito, eu meio que acabo não entrando bastante também. Como eu uso um volume, a banda de Bollinger precisa ter uma certa distância para ela não operar nesses mercados muito lateralizados. Então eu acabo filtrando bastante. Mas se de fato eu usasse essas leituras de maneira crua e sem nenhum tipo de camada de análise extra, aí com certeza ia passar de 10, 20 operações por dia. Considerando que eu só opero das 9 às 11 na parte da manhã. Né? Então ia ser, de fato, um número excessivo. E eu duvido muito que nesses moldes seria eficiente. Eu teria que adicionar outros critérios ali para operar e fazer isso render dinheiro de fato. Entendi. Cara, interessante. Bom, provavelmente, igual a gente comentou, pra galera que utilizar um setup parecido com esse, tipo as 9.1, 9.2, 9.3, ou recuo na banda de Bollinger, né? Ou fechou fora, fechou dentro. Eu imagino que num gráfico de cripto aí vai ter que fazer de meia hora pra cima. Ah, sim. 5 minutos eu não recomendo. Sim, sim. Mas é legal, cara. Eu não sabia que você operava setups mais clássicos, assim, digamos assim. Sim. São setups bem tradicionais. Né? O Bollinger, eu cheguei a conhecer ele pessoalmente. Eu fui numa feira mesmo? de traders em Nova York e ele estava dando uma palestra lá. E é legal que ele você vê que ele usa de fato, e de uma maneira bem simples, o indicador dele, assim. Ele usa, inclusive, muito para pegar início de tendência. Aí é de uma forma diferente. Você pega justamente os momentos em que a banda de Bollinger não está aberta, igual eu faço. Você pega a banda de Bollinger mais estreita, trabalhando de maneira horizontal, que aí ela pega justamente o mercado em consolidação. Entendi. Né? E a saída do mercado em consolidação, que geralmente é o início de um movimento de tendência. Ele opera muito isso. A famosa boca de jacaré. A boca de jacaré. Consegue mostrar pra gente no gráfico uma boca de jacaré? Vamos ver, parece que aqui recentemente ele iniciou, né? Ele não deu ainda a gente pode dizer que a gente tá numa aí praticamente Exatamente. agora, né? Porque a gente tinha um mercado consolidado aqui, né? Dá até para pegar aqui, eu vou desenhar grosseiramente um caixote. A gente tá nos 30 minutos, então temos aqui uma consolidação. Vou pegar esse um pouco mais recente aqui. O mercado vinha lateralizado e de repente tem um candle que sai para fora da banda de Bollinger, que é esse candle aqui, e ele define o start de um movimento tendencial saindo dessa consolidação. Então, a cabeça desse candle, o topo dele, esse é o ponto de compra. Alguns gostam de pegar o stop na mínima desse candle, outros vão olhar para a consolidação, vão estabelecer o stop na mínima da consolidação, mas o ponto é que assim, o mercado vinha indefinido, indeciso, e ele decidiu para que lado ele vai correr. Até onde vai isso, não dá para saber, né? Inclusive está bem no ponto de entrada, pode ser que ele desenvolva mais a partir daqui. Mas esse é um clássico, assim, é o início do movimento de entrada. Na palestra do Bollinger, ele falou bastante sobre um trade que é interessante, inclusive acho que daria até uma configuração assim, aqui, parecida. Que é quando o mercado estoura de um lado e ele volta para dentro e aí você pega a contramão desse movimento. Entendi. Que aí você vai pegar, inclusive, o stop de todo mundo que entrou vendido. A galera que está vendida vai estopar comprando e, consequentemente, favorecer esse movimento de compra. Então, nesse caso, você compraria na cabeça desse candle aqui. Né? Na cabeça desse cara aqui, com o stop na mínima dele. Então, você surfaria um movimento a partir desse ponto. Antes da gente começar a gravação, eu comentei com você que eu tava em long em Ethereum. É exatamente esse trade que eu peguei. Ah, foi esse aqui que você pegou? Exatamente isso aí. Eu conheço esse setup já e foi exatamente isso que eu fiz. Ah, pô, bacana. Eu tô comprado aí. Ah, mandou bem demais, cara. Tá correndo. Tá de fato funciona muito bem, cara. Eu gosto desse tipo de divergência aí entre quando o preço ele faz o bear trap lá pra baixo, ele não abre a banda. Na verdade é que não dá pra gente ver agora, mas o que aconteceu no gráfico no momento que essa formação aconteceu? A hora que ele deu a paulada pra baixo, a banda ela abriu
de fato, Sim. enquanto o candle está em formação, e quando ele fecha, ela fecha de novo. Fecha de novo. E aí que a gente até o faz candle fechar, até o candle fechar, exato. E aí que dá a Uhum. entrada. Pô, muito bacana. Dá pra fazer ali, né? O que o pessoal, quem eventualmente entra vendendo, é que eu prefiro esperar o candle fechar nesse caso. Então eu não teria entrado vendido e teria pego a oportunidade Um de movimento compra. contrário, Mas né? quem entra vendendo, dá pra fazer o que o pessoal chama de virada de mão. É quando você zera a posição vendida e já abre uma posição de compra pra pegar o movimento na Só contramão. olhando nessa imagem aí, eu vi os 4 setups que você comentou hoje estão presentes aí, né? Uhum. A gente teve aqui a bunda de Bollinger, né? O falso movimento para baixo que voltou. Uhum. Logo depois teve uma 9.1 ali, certo? Sim, sim. A gente teve uma Legal aqui. 9.3 no retorno lá em cima. Sim. Tivemos vários retornos. E inclusive. estamos, tipo assim, eu utilizo isso, né? Quando eu vejo esses movimentos, né? Uhum. Para aumentar a minha posição. Boa. Então eu provavelmente nesse trade, é que agora eu não tô na frente do computador, né? Eu só fiz a entrada e larguei. Mas eu teria feito uma primeira entrada, eu aumentaria a minha posição numa segunda entrada, na 9.1, depois na 9.3 aumentaria de Deixaria novo. correr. Isso é legal a galera entender, né? Que você não precisa fazer uma entrada e largar, você pode ir aumentando essa posição, subindo stop e tudo E mais. é importante entender também a forma como você opera. Eu sou um day trader, né? Eu surgi numa mesa como um cara que opera curto, um scalper, né? Aliás, é uma categoria, uma subcategoria do day trade, é um scalper, o cara que opera de fato os tickets mínimos, os trades mais curtos. E eu entendo que você opera movimentos mais de tendência, Sim. deixa a operação correr mais. Deixa a operação fluir. Deixa a Exato. operação fluir. Então, é importante entender o estilo de operação também que você tá fazendo, né? E isso vai ajudar, inclusive, a balizar tamanho de mão, né? O tamanho que você entra, se você vai aumentando gradativamente, ou se você tende a entrar com uma mão mais pesada por operação. Eu acho que é importante conhecer tudo isso, porque, no fim das contas, operar não é simplesmente você olhar um conjuntinho de regra e entrar comprando e vendendo, né? Você precisa pensar no capital que você aloca, como você escala isso. Uhum. Né? O day trade de curtíssimo prazo, o scalping, ele não é muito escalável, porque o mercado não tem uma liquidez infinita. Então, eu particularmente, eu acabo ganhando dinheiro no curto prazo. E eu comentei até que eu não estou fazendo scalping trade, não estou fazendo swing trade nesse momento. Então eu tendo a alocar o meu dinheiro no longo prazo. E aí, longo prazo, quando eu falo, ou é carteira de ações que paga dividendo, ou é fundo imobiliário, ou é algum investimento em renda fixa, é alguma coisa a longo mesmo, para a qual eu não preciso ficar prestando atenção e ajustando ponto de entrada e saída. Uhum. E que me sobre mais tempo para eu ficar focado naquilo que eu sei fazer, que são as operações de curtíssimo prazo. Então, para mim, hoje, o jeito que funciona melhor é isso. Se eu vou fazer um swing trade, como eu já tentei alguns tempos atrás, muitas vezes dar o ponto de saída eu esqueci de posicionar a saída, eu perdi o timing. Sim. Ou às vezes eu perdi o timing da entrada, perdi um bom trade. Então eu comecei a perceber que eu não estava conseguindo lidar com a gestão dessas operações de médio prazo. Então eu resolvi fazer os extremos. De curtíssimo, que eu sempre fiz, e o meu dinheiro de longo prazo eu coloco em ativos de fato de longo prazo, para posição para anos, né? Eu já tive bastante essa dificuldade também de perder a entrada no swing trade. Uhum. E eu costumo fazer bastante. Eu gosto muito de operar o gráfico de 1 hora e de 4 horas. Ah, legal. Num momento que eu tava mais viciado em trade, cara, o meu despertador tocava 2 vezes durante a madrugada. Às 2 e às 4 da manhã. Pra eu olhar o gráfico, ver se tinha uma entrada e eu voltar a dormir, cara. Agora eu tô mais saudável um pouco, estou me livrando desse vício. Mas isso realmente, de fato, é um problema. No swing trade a gente acaba perdendo a entrada até a saída. Ou então você encontra uma forma de automatizar. Aí isso também acaba... Um trailing stop, algo do tipo, né? Algum trailing stop. É que, por exemplo, você pega o mercado futuro de agrícola, que dá uns movimentos fantásticos de tendência, e para swing eu acho muito bacana. A plataforma, ela, toda vez que rodava o dia de um dia para o outro, você botou tua saída, ele cancela e você tem que botar de novo. E aí eu me perdia, cara. Eu esqueci de colocar a saída, ia lá, buscava a saída, depois voltava para a entrada e falava, puta. Eu falei, não, você tá me dando mais raiva do que dinheiro, então eu resolvi abandonar. Mas me parece que hoje tem já solução para isso e tem trader que tá se virando bem. Sim, no mercado cripto isso é bem tranquilo, a ordem não sai. E uma coisa legal que eu gosto do mercado cripto também,
Eu já até falei várias vezes aqui, cara, que eu sou mais trader de cripto, não muito pelos fundamentos. Obviamente eu gosto muito dos fundamentos, invisto em longo prazo em muitas moedas, mas eu gosto da volatilidade e por ser um mercado 24 horas. E um ponto importante que eu gosto também é o seguinte, algo que a gente não tem ainda, por exemplo, em dólar e índice, mas que tem em cripto, que é o contrato perpétuo. Então isso é um outro ponto também, você não precisa se preocupar por exemplo, eu fazia swing até em dólar, futuro. Então eu levava a minha posição por dias, quando eu costumava fazer. E muitas vezes eu tinha que montar a posição em outro contrato quando vencia, né? Em cripto não precisa. Tem que fazer a rolagem. Tem e que se fazer é um trade rolagem. de compra é horrível, porque você tem a taxa de juros comendo contra. Caramba. Se for de venda até que é só alegria, mas se é trade de compra é um pesadelo. Sim. E cara, deixa eu te perguntar, como é que a galera se comentou aí que você opera aí ao vivo todos os dias? Como é que a galera te acompanha, vê você operando aí? Eu entro diariamente ao vivo no Portal do Trader, no site portaldotrader.com.br. Tem o canal de YouTube, né, por onde é gerado os links de trade ao vivo, mas nem sempre esse link ele é aberto. Então, o acesso ao Portal do Trader é aberto, é gratuito. É só chegar lá, fazer o cadastro, você tem acesso ao chat, conversa bastante com a comunidade, com galera que interage bastante. E no YouTube nem sempre esse link tá aberto, então eu recomendo entrar pelo site mesmo, que ali é mais certeza que vai me encontrar. Eventualmente, quando eu estou com um pouco mais de calma, eu abro o meu Instagram numa live e vou comentando com a galera simultaneamente, vou falando alguma coisa que eu enxergo. Falo pra galera, se alguém quiser ver com mais detalhe, corre lá pro site, que lá vocês vão ver minha tela dividida com vocês, então... Quando eu estou mais tranquilo de tempo, eu consigo fazer isso. Não é sempre, não consegui transformar isso numa rotina. Tem lá minhas dúvidas se eu vou conseguir. E um ponto importante, galera, o Caio, ele pode fazer isso, tá? Isso é CNPI, né, Caio? Sim. E aí é quando eu estou atuando, de fato, como CNPI, fazendo as recomendações e explicando para o pessoal os pontos de entrada e saída nas operações. Isso é um ponto importante também para falar. E hoje, basicamente, eu não posso me dar o luxo quando eu era... um iniciante ou só um trader, vamos dizer assim, né? Só um trader, mas dá um trabalho do caramba mesmo assim. Mas eu podia me dar o luxo de ficar só operando, né? Da hora que o mercado abria até a hora que o mercado fechava. Hoje, a minha rotina, ela é um pouco diferente, né? Porque eu tenho que tocar o dia a dia do portal do trader, que queira assim ou não, uma empresa, tem reuniões, eventualmente tem algum parceiro querendo desenvolver alguma coisa, tem bastante call. Às vezes eu preciso ministrar alguma aula, então eu preciso parar para preparar e explicar. E minha vida mudou, cara. Eu casei, tive filhos, então chegou uma hora que eu comecei a me perguntar, cara, eu não quero ser o defunto mais rico do cemitério. Não tô aqui só para ganhar muito dinheiro. Isso, cara. Então eu falei, cara, chegou eu vou ter que dosar, vou ter que operar menos, paciência, eu vou perder muita oportunidade eventualmente, mas... eu vou ter que parar para aproveitar mais a vida, senão daqui a pouco os meus filhos cresceram e eles me viram a vida inteira trancada dentro do escritório e sem conviver com eles. Então, vez ou outra, eu me dou o luxo de sair da frente da tela e aproveitar mais com eles, acompanhar eles em alguma atividade. Isso mudou bastante. Então, hoje, via de regra, uma coisa assim que o horário que eu sempre estou em frente à tela é das 9, a hora que o mercado brasileiro abre, até às 11. Então, eventualmente eu posso estar em frente à tela às 15 horas. Né? Tem muito dado nos Estados Unidos que sai às 15 horas. Essa hora, nos dias de agenda boa, geralmente somente em dia de Jerome Powell, né? Nesses dias, beleza. Mas assim, a hora que eu tenho certeza que eu estou na frente da tela é entre as 9 e as 11. Os horários depois disso, ou muito antes disso, vai depender da minha disponibilidade. Eu procuro distribuir de uma forma um pouco diferente. Hoje não é mais da forma como já foi um dia. E eu acho que é natural, assim. Acho que a gente a nossa rotina vai se transformando ao longo da vida, né? E eu já tive tempos em que eu podia me dar o luxo de operar mais. Hoje o meu foco é concentrar um pouco num range de time. Talvez um dia eu volte a operar de maneira mais frequente. Eu gosto de operar. É uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Eu entendo que essa é a fase que eu trabalho hoje. E o que eu recomendo para as pessoas, né, cara? Encontrar aquilo que caiba dentro da tua realidade. Né? Tudo que eu falei aqui é a forma como eu opero, mas não quer dizer que é o certo. Tem que ser desse jeito.
É importante cada um encontrar aquilo que funciona melhor para você. Vira e mexe, as pessoas me falam, cara, dá para operar e ganhar dinheiro à tarde? Eu falei, lógico que dá. Teve época da minha vida, inclusive quando eu era iniciante era bem comum, eu operava de manhã, ganhava dinheiro de manhã. Tem esse mito, né, de que não dá pra ganhar dinheiro à tarde. Nossa, dá pra ganhar Eu escuto muito isso no mercado. Não dá pra ganhar dinheiro à tarde. Teve uma época que acontecia, eu operava de manhã, fazia alguma gordura financeira de manhã, e aí durante o almoço eu perdia porque a liquidez caía. E demorei uns meses para cair a ficha que eu tava perdendo dinheiro por estar operando em horário de almoço. E eu recuperava à tarde, recuperava tudo que eu perdi, mais um pouco e fechava o dia positivo. Então, à tarde tem muita oportunidade boa. O mercado de ações, o que acontece? Um player que vai se posicionar para o longo prazo, muitas vezes ele vai se posicionar nas últimas 2 horas, né? Ou próximo do fechamento. Então é a hora que tem correria no mercado e correria é oportunidade. Então não dá para se fechar e achar que o mercado é só um jeito que você opera, é só um jeito que você ganha dinheiro. É importante ter em mente que muitas vezes você vai ter as melhores oportunidades no fim do pregão. Uhum. Às vezes a sua melhor oportunidade não está no mercado volátil, está no mercado mais consolidado mesmo. Depende bastante da forma como você opera, que técnicas que você utiliza. É por isso que eu falo que trading não é só a técnica, o cruzamento de média, o candle, o topo duplo. Não é nada disso. É muito mais, né? É muito mais, cara. Você tem que olhar para todo um contexto e adequar todas as outras ferramentas. Senão você dançou, cara. É um jogo de xadrez, uma corrida de Fórmula 1. Não é só o motor do carro que vai determinar a tua vitória. O tipo de pneu que você usa. Para determinar o tipo de pneu, você tem que olhar para o clima. O tipo de pista. Uhum. E o trading é a mesma coisa. Você não define a tua vitória no mercado olhando só a técnica específica que você utiliza, não. E não tem técnica certa. Tudo depende da forma como você vai utilizar. Legal, cara. Show de bola. Tem mais alguma mensagem aí que você quer passar pra galera? Algum convite aí para suas redes sociais? Cara, de modo geral, eu sou muito ansioso, eu gosto de ver resultado imediato, eu gosto de evoluir nas coisas rápidas. Só que o trading, ele não é assim. Né? Você não evolui da noite para o dia, nem num final de semana, nem num mês. Você precisa ter a ideia que você vai trilhar uma jornada e você vai evoluindo gradativamente, né? Então, o primeiro ponto é esse, assim, esteja preparado para percorrer uma maratona, não uma corrida de 100 metros. E que no meio dessa maratona você vai fazer reajustes. Às vezes você começou olhando, putz, eu vou operar aqui um par de moeda que é fantástico. Vou operar Bitcoin porque é o que há. Aí, de repente, você não se encontra muito bem ali, você vai encontrar algum outro par que faz mais sentido para você. Vou operar no day trade. Você vai ver que day trade não é tão legal assim quanto o swing trade, ou vice-versa. Então, você precisa ter em mente que é uma corrida de longo prazo e que você vai precisar fazer diversos ajustes. E para falar dessa jornada, especificamente para quem é focado mais em day trade, eu devo fazer uma sequência de lives nos próximos dias. No dia 10, que é segunda-feira da semana que vem, é uma live aberta para qualquer um que quiser assistir. No dia 10, no dia 11... No YouTube? E YouTube. Tá. Por dentro do portal do trader. E lá eu vou falar muito do programa de formação de traders que me formou. Legal. Há 17 anos atrás, nessa mesa. Que critérios que eles utilizavam, por que eles utilizavam daquela maneira. Um dos exemplos é que eles me falavam no início para eu operar muito. E eu achava muito estranho. Eu falava, como é que eles querem que eu opere muito, sendo que eu não sei operar? Era justamente um dos pontos, era para que eu aprendesse a operar, meio que na base da prática. Óbvio, com uma frequência de operações muito alta, mas com um dinheiro muito pequeno. Então ali eu posso dizer que eu calejei de maneira acelerada por conta da frequência. Se você pega um cara que faz uma operação por dia, ele vai ter um nível de aprendizado diferente do cara que faz 10, 20 operações por dia. Ao fim de um mês, enquanto um fez 400 operações, o outro fez 20 operações. Então, óbvio que a experiência de um foi muito mais densa. Né? Agora, óbvio que também se você permanecer dessa maneira sem preparar o restante, você vai se matar, porque você vai gerar muito custo, você vai gerar muito stop, muito prejuízo. Então, existem formas certas de você desenvolver essas acelerações, vamos dizer assim. E eu vou comentar justamente algumas dessas coisas, alguns desses pontos que, ao meu ver, me ajudaram. Falei de um outro ponto com você, né, que
Me ajudou muito o fato de eu ter iniciado numa mesa onde todo mundo era trader de verdade. Uhum. Ninguém tava a fim de me convencer que trading dava dinheiro. Tipo, simplesmente o cara vivia, aquela era a realidade dele. Isso me ajudou bastante. E eu diria que quando você está perseguindo algo, acreditar naquilo que você está fazendo faz muita diferença. É diferente de você estar fazendo algo na qual você não acredita. Cara, é muito difícil fazer isso dar certo, né? Porque você já começa o dia desanimado. Ah, tô aqui só para matar o tempo, porque... Sim. Na boa, isso aqui não vai dar certo. Qual a chance de algo dar certo desse jeito? Difícil, bem difícil. E é isso. De maneira geral, acho que o pessoal me encontra aí, tanto no portal do Trader, em rede social, Caio_Sasaki, basicamente no Instagram. Beleza, show de bola. Eu vou deixar aqui na descrição aqui do vídeo também as redes sociais e o link do portal do Trader. E, Caio, muito obrigado aqui por receber você, mostrar pra gente a forma que você opera. Pô, que agradeço. E prazerzaço aí fazer. Mas já gravamos antes já, né? A gente fez uma live junto ano passado. Sim. Segunda vez Ao que a gente vivo. tá gravando aí. É isso aí. Legal. Espero que venham mais. Espero que venham mais. Valeu, Caio. Valeu. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.